Olá, olá, bem-vindos ao canal Cripto SA. Meu nome é José e eu estou aqui mais uma vez para falar sobre o mercado. Depois das falas de Powell e do FOMC, o mercado tenta se reequilibrar entre a liquidez e a credibilidade. A gente tem esse problema, que a frase que ficou clara foi a seguinte, Upside risks for inflation, downside risks for employment. O recado foi bem direto, ele não vai correr o risco de perder o controle da inflação, o governo, mesmo que o emprego desacelere, o Fed no caso. Então vai mudar o jogo para o dólar, para os yields e, logicamente, para o Bitcoin. Se a gente parar aqui no gráfico do DXY, a gente repara o seguinte, esse ponto que a gente falou, que era o Golden Pocket, que lideraria aqui um possível movimento de reversão, que é um lugar onde há bastante batalha de preço, ou seja, o que acontece com o dólar de fato, diante de uma divergência de alta longa, rompe a região aqui dos 98,53, podendo chegar aqui no 104, ou nos 108 pontos, Isso é bastante claro, a gente vê essa tração que o dólar ganhou, E assim, a gente ainda tem o seguinte, o S&P que está passando pelo seguinte, essa linha de longuíssimo prazo aqui, que teve um rompimento para cima, e se nós viermos aqui mais próximos, a gente repara o seguinte, que há uma divergência de baixa aqui também, Se a gente para pensar nesse movimento aqui, há uma divergência de baixa aqui, E essa divergência que a gente nem precisou apontar, e há uma exaustão aqui em cima também, Se a gente parar para pensar nessa exaustão aqui, a gente tem um elemento a mais, um elemento extra, para ver que Dow Jones também está em um momento de exaustão, veja. A gente vê Dow Jones aqui, não conseguindo passar da 786, aqui agora tendo uma rejeição na 883, O que faz com que o próximo suporte relevante seja na casa aqui dos 6.500, e mesmo se for aqui em 6.650, o risco de após essa primeira correção aqui haver uma entrada de volta dentro dessa figura gráfica, o que implicaria, na minha opinião, aí, que pelo menos 2%, implicaria de fato a gente voltar para suportes como esse daqui, na casa dos 6.100, a gente já está pensando em uma correção aqui na casa dos 10, 12%, e até mesmo, se a gente for um pouquinho mais radical aqui, na casa dos 30% em termos de suportes para S&P, certo? Então é bastante importante que o mercado acionário, apesar de eufórico, tenha um movimento de força estrutural já indo para o dólar, certo? Então vamos lá para o próximo ponto, que é o seguinte, essas linhas de longo prazo aqui do Bitcoin, que a gente já mostrou inúmeras vezes, vão nos nossos vídeos antigos para vocês repararem, Queda de volume aqui, veja que já tocou uma, duas, três, quatro vezes essa linha de longo prazo, veja que aqui a gente tentou recuperar outras dessas linhas, principalmente essa, e a próxima região de suporte que a gente vai ter aqui agora está mais ou menos aqui na casa dos 92 mil dólares, caso a gente não tenha uma retomada dessa linha aqui, agora. Já tentamos uma vez, tentamos duas vezes, podemos claramente voltar aqui para essa região até dos 116 mil dólares, tá? Mas nós temos aqui também Fibonacci importantes a levar em consideração. A principal delas é essa daqui, que está tendo uma rejeição da 883, tá? Uma rejeição da 883, por isso que eu acho que aqui é pelo menos 113.300, até esse 116 aqui, vocês veem que tem uma confluência com a 382, São as linhas de tendência que eu acho que a gente tem que ter mais em mente aqui, E se assim for, os próximos suportes aqui, você vê que tomou esse suporte aqui no 105, 103 mil dólares, tá? Mas nós temos esse suporte aqui, 105, 102 mil dólares, houve o reteste da 786 no 106.600 aqui, tá? Mas sem avançarmos aqui acima dos 116, primeiro 113, depois 116 mil, a tendência maior é reexplorar essa linha de baixo aqui para o Bitcoin, tá? É importante ver que essa região agora pode fazer com que o 109, 110, pode fazer com que a gente reteste o fundo aí, desse canal e outros fundos também, Se a gente vem para total, a mesma coisa, total com as mesmas linhas de longo prazo, eu tiro as mesmas Fibonacci, tá? E vocês reparem que a gente está aqui na beira, mesmo assim, a beira de um ataque de nervos, Então veja aqui, que o próximo suporte está em 3.3, nós já perdemos aqui essa região mais alta. Repare que a gente atingiu áreas de maior sobrecompra que antes, não atingindo essas mesmas áreas de sobrecompra dessa vez, E ao mesmo tempo ou seja, foi um ciclo diferente, E aí a gente está aqui, tanto aqui na beira aqui do 3,63 trilhões, como aqui, veja só, nós estamos aqui no Golden Pocket depois de um rompimento de uma cunha descendente, cujo alvo, apesar de já ter vindo quase próximo aqui ao alvo, veio até um alvo técnico, na verdade, E fez esse reteste aqui no 900, mais ou menos 900 bi, não, nem foi entre 760 e 800 bi, A gente pode, de fato, voltar aqui para casa dos 700
e 8 bi se a gente não retomar aqui, ó, essa cunha aqui para cima, não tomar o suporte de um tri para vir buscar 1,15 tri pelo menos aqui, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta e veja Ethereum também. Ethereum está fazendo aqui um topo duplo, triplo, né? Teve a rejeição dos 4.640, voltou aqui para esse Golden Pocket importantíssimo, 3.900, 3.800, e a perda dessa região, ó, já veja aqui uma divergência, a gente tem essas mesmas divergências aqui, na verdade, ó, total 3, divergência, total também tem essa divergência, né? Claro, é importante a gente deixar levar isso em conta aqui também, ó, temos uma divergência também total. É claro que a gente às vezes esquece aqui, mas ó, é importante. Divergência são divergências do tempo gráfico semanal, tá, pessoal? Aqui é Ethereum, divergência no tempo gráfico semanal. E a divergência em fruição no tempo gráfico semanal pode trazer Ethereum para 2.700 pelo menos, tá? Principalmente se perder aqui, ó, se perder 3.800 pode ter certeza, ou até mesmo, tá? Se a gente for um pouquinho mais radical, né? A gente pode ver Ethereum num outro tipo de canal aqui, que é um pouquinho mais radical do que esse, que é o seguinte, é esse canal aqui, ó. A gente pode ver Ethereum assim, tá? E a gente pode ver Ethereum vindo buscar o fundo do canal na casa aqui dos $900, tudo bem? Então, assim, é importante que a gente tenha em mente que há uma rejeição nítida nessa região aqui, né? E é o ponto, assim, que a gente pode ver que o semanal do RSI fez aí esse topo descendente em divergência, né? A dominância do Bitcoin também, está mantendo, importante isso também, ó, mantendo um suporte importante, tá? Mantendo um suporte importante, vindo aqui para casa dos 62, 63% novamente, apesar dessa rejeição, tá? Mas vejam que não se trata de um suporte qualquer, foi um suporte perdido por um tempo no qual a gente teve a maior out-season de todos aqui, entre 2021 aqui, ó, e 2023, só que, né, esse movimento de alta, na verdade, aqui em 2021 e 2022, na verdade, né? Agora, esse movimento que se iniciou em setembro de 22 aqui é um movimento que não parou até agora, certo? Então, esse movimento específico, né, da dominância mantém esse triângulo de compressão, mas o RSI está ascendente, né? Pode antecipar uma nova pernada de dominância e vai favorecer novamente o Bitcoin em relação às altcoins. Bom, concluindo é isso, tá? O recado é claro do mercado, o ciclo de liquidez está no limite, tá? Então, assim, o Fed segurou o tom, o dólar recupera esse terreno e as criptos vão perder o fôlego, não tem jeito. Ainda mais dentro de uma tendência longa de alta, né? Então, é o tipo de contexto que a euforia começa a se misturar com cansaço e quem entende de estrutura mais que narrativa começa a se posicionar para o próximo movimento real, tá? Então, lembrando sempre que aqui não é aconselhamento financeiro, estou passando minhas impressões de mercado. Nós temos canais no Telegram, temos também a nossa rede no X e no Threads. Os links estão todos aí embaixo, sigam-nos, compartilhem, comentem, curtam esse vídeo e espero que vocês retornem no próximo, beleza? Valeu, um abraço.